Por que a hospedagem de um e-commerce é diferente da hospedagem de um site? Essa é a dúvida que eu vou responder agora nesse vídeo. Muito bem. Antes de falar da diferença de hospedagem, a gente precisa entender a diferença de complexidade de um projeto e outro. Um site, que na maioria das vezes é um site institucional, ou seja, descritivo, né, que não tem ali recursos de sistema, ele é algo muito simples no ponto de vista de programação, de linguagem, né, de complexidade. Ele é algo muito simples. Então, quanto mais simples o tipo de linguagem e a codificação, menos recursos essa hospedagem precisa ter para que o site tenha um bom desempenho. Agora, a complexidade de um e-commerce ela é infinitamente maior do que o de um site. Então, quando você compara, né, por exemplo, um e-commerce, você tem um controle de estoque, controle de cliente, controle de produto, você tem cruzamento de dados, gestão de estoque, integração via API, que tem que ser algo extremamente seguro, com correio, integração via API com meio de pagamento, por exemplo, Mercado Pago, PagSeguro, há tráfego de dados sigilosos, por exemplo, CPF, número de cartão de crédito. Então, a complexidade do e-commerce ela é muito maior do que a complexidade de um site, né? Então, aí você já começa a perceber que diante dessa complexidade é quase que impossível você ter os mesmos recursos de hospedagem. Então, um site você não precisa de um certificado de segurança robusto, você pode até não ter nenhum certificado de segurança, você não precisa, né, de uma velocidade de processamento alta, porque ele não cruza informações, ele não precisa ficar fazendo buscas quase que infinitas num banco de dados, né? Então, quando você vai para um e-commerce, você precisa primeiro de um servidor mais robusto. O que significa robusto nesse caso? Um processador melhor, memória melhor, porque assim, a hospedagem é como se fosse um computador. Às vezes você está usando o seu computador ali e não fica lento. É a mesma coisa a hospedagem, né? Então você precisa de uma hospedagem com um processador melhor, você precisa de um processador melhor, você precisa de mais espaço em disco para essa hospedagem, né? Isso na parte física que a gente fala, né? De processamento, memória memória e banco de dados. Você precisa de um sistema de banco de dados mais eficiente, né, do que o WordPress, por exemplo. Né? Você precisa de um banco de dados mais eficiente. Você, às vezes, você tem ali alguns tipos de recursos que só funcionam em hospedagem Windows, alguns tipos de recursos que só funcionam em hospedagem Linux. Então vai depender muito dos recursos. Então você precisa de uma hospedagem muito mais robusta, né, com muito mais recursos para que o e-commerce rode bem. O que é rodar bem? Seja rápido. Seja rápido, o responsivo dele seja rápido, seja dinâmico, não trave no meio do pagamento, porque se ele demorar muito para mandar os dados do cliente, o PagSeguro vai retornar erro. Então é uma série de complexidades, né? Sem contar que um servidor para e-commerce ele precisa de um nível de segurança muito maior do que um site institucional. Um site institucional você não tem tráfego na rede de dados, né? Um e-commerce você tem tráfego de dados sigilosos, número do cartão de crédito, número do CPF, endereço, não pode haver quebra de dados, tá? Então esse servidor, esse VPS que a gente chama, né? Que é uma virtual machine, que é uma máquina virtual, ele tem ali uma certificação de segurança de no mínimo 256 bits. Ou seja, ele pega uma informação, ele quebra essa informação em 256 pedaços, trafega a informação na rede, lá na ponta, quem recebeu a informação junta de novo essas informações com o certificado que ele tem lá, né? Para não haver perda de dados. Tá? Então assim, por isso que a hospedagem de um e-commerce ela é muito mais complexa do que um site. Claro, quanto maior a complexidade, maior a robustez, ela também é mais cara. E tem que ser, né? Por quê? Porque a gente paga mais caro. Hoje, por exemplo, um bom VPS na DigitalOcean, ou, não estou falando de Azure, não estou falando de Google Cloud, estou falando um nível abaixo, DigitalOcean, Infinity, que são empresas também de VPS,
você vai pagar em torno de 140, 160 reais num VPS. No Brasil você tem VPS aí a partir de 80 reais, mais ou menos, mas não são tão bons, né? Então a hospedagem é cara. E por que a gente cobra 59? Porque o nosso VPS, como nós somos uma plataforma SaaS, ela é dividida entre todos os clientes, né? Sem ter nenhum prejuízo de desempenho de dados ou nada, tá? Então essa é a diferença de uma hospedagem de loja virtual e uma hospedagem de site. Por isso que a hospedagem de loja virtual ela é mais cara do que uma hospedagem de um site institucional. Tá bom? Então vamos lá. Espero ter respondido essa dúvida aí. Vamos para a próxima. Um abraço.